8 de março de 2014. Um voo comercial. Rotina, passageiros, malas no porão. Tudo normal. Mas, em menos de 40 minutos, o avião simplesmente desaparece. Não foi queda, não foi explosão, não foi resgate. Foi como se nunca tivesse existido. 239 pessoas a bordo. 239 histórias que nunca chegaram ao destino. Sem chamadas, sem sinais, sem destroços. O MH370 foi engolido por um silêncio que o mundo ainda não conseguiu decifrar. E o mais assustador é que o mistério começa muito antes do avião desaparecer. Neste episódio do Diário do Mistério, vamos viajar pelos minutos finais do voo mais enigmático de aviação moderna. O que aconteceu com o MH370 e porque ninguém consegue responder? Bem-vindos ao segundo episódio. Era sábado, 8 de março de 2014. O voo MH370 da Malaysia Airlines tinha tudo para ser um voo comum. Um percurso conhecido de Kuala Lumpur para Pequim. Um avião moderno, um piloto experiente e uma tripulação preparada. Nada fazia prever o que estava prestes a acontecer. À 00:35, os passageiros embarcam. Sorrisos, malas de mão, bebés a dormir, famílias inteiras e pessoas sozinhas que regressavam a casa. Ao todo, 239 pessoas, 227 passageiros, 12 membros da tripulação. A bordo estavam pessoas da China, Malásia, Austrália, França, Irão, Indonésia e outros países. Homens, mulheres, crianças. Um casal recém-casado, 2 artistas chineses que regressavam de uma exposição e até um grupo de adolescentes. No cockpit, o comandante Zahari Ahmad-Shah, 53 anos, um veterano de aviação, com mais de 18.000 horas de voo. Ao seu lado, o copiloto Tariq Abdul Hamid, 27 anos, jovem, mas já com experiências em voos internacionais. À 00:41, o MH370 descola. A subida é limpa, tempo estável, tudo está absolutamente normal. Os passageiros ajeitam os cintos, alguns adormecem, outros ligam os seus dispositivos para ver um filme ou ouvir música. Lá fora, a noite é silenciosa. Aos 35.000 pés de altitude, o avião estabiliza. Segue sobre o mar do sul da China. À 1:19 da madrugada, o comandante Zahari entra em contacto com o controle aéreo da Malásia. As últimas palavras. Boa noite. Malásia 370. Foram ditas com calma, sem alarme, sem urgência. Mas foram as últimas palavras.
porque, segundos depois, o avião desaparece do radar civil. Não houve pedido de socorro. Não houve sinal de alerta. O avião simplesmente sumiu. Depois da última mensagem do comandante Zahi Hamadza, o MH370 desapareceu dos radares civis à 1h21 da madrugada. Simplesmente sumiu. Mas o que ninguém sabia naquela hora é que o avião não caiu imediatamente. Minutos após o desaparecimento do radar civil, os dados do radar militar da Malásia revelaram algo assustador. O avião virou bruscamente para a esquerda. Saiu da sua rota original e começou a voar numa nova direção. Fez um zigue-zague. Voltou por cima da península da Malásia. Passou por uma zona altamente sensível, o Estreito de Malaca. Depois, silêncio. A comunicação do sistema transponder foi desligada manualmente. As luzes da localização também desapareceram. Foi como se alguém quisesse que o MH370 desaparecesse. Enquanto isso, o mundo ainda dormia. Na torre de controle da Malásia, ninguém deu o alarme de imediato. A China esperava ansiosamente pelo voo. O horário de chegada, 6h30 da manhã. Mas, quando o avião não chegou e nenhuma mensagem foi recebida, os alarmes finalmente começaram a soar. Equipas de busca foram acionadas. Navios, aviões, satélites, todos vasculharam o mar do sul da China. Mas estavam à procura no local errado. Porque os dados de satélite da empresa britânica Inmarsat mostravam algo ainda mais estranho. Durante 7 horas após o desaparecimento do radar, o avião continuou a emitir sinais de handshakes, que são pequenos contactos eletrónicos silenciosos com o satélite. O último desses sinais foi recebido às 8h19 da manhã. Mais de 7 horas no ar, sem rota, sem comunicação, sem destino. Nesse ponto, o avião já estaria quase sem combustível. E logo depois, o sinal desapareceu de vez. Aonde está o MH370? Ninguém sabia. Nada foi encontrado. Nenhuma peça, nem um banco, nem um colete salva-vidas. O maior avião de passageiros do mundo tinha desaparecido completamente.
Durante semanas, o mundo assistiu em tempo real à maior operação de busca da história da aviação. Mais de 26 países participaram das investigações. Foram mobilizados aviões, helicópteros, satélites, drones e até submarinos. Inicialmente, as buscas concentraram-se no Mar do Sul da China, onde o avião deveria estar. Mas, como revelado depois, o MH370 nunca esteve lá. A zona de busca foi então movida para o sul do Oceano Índico, um local remoto, inóspito e sem nenhuma explicação plausível. O avião teria viajado para um dos pontos mais isolados do planeta. A hipótese? Alguém dentro do avião desligou os sistemas e o piloto durante horas até ficar sem combustível. Mas quem? E porquê? A Malásia liderou a investigação, com a ajuda da Austrália, China e os Estados Unidos. Durante meses, nada foi encontrado. Até que, em julho de 2015, mais de um ano depois do desaparecimento, um fragmento apareceu. Uma peça de asa chamada flaperon foi encontrada numa praia da ilha Reunião, no Oceano Índico, a milhares de quilómetros da rota original. As análises confirmaram a peça pertencia ao MH370. Nos meses seguintes, outros pequenos destroços foram encontrados em locais como Moçambique, Tanzânia e Maurícia, mas todos isolados, fragmentos pequenos, incompletos, desconexos. Nenhum corpo, nenhuma caixa preta, nenhum vestígio claro do que aconteceu dentro daquele avião. A teoria mais aceita passou a ser: o avião voou até acabar o combustível e caiu no oceano. Mas essa teoria não explica porque ele mudou de rota, nem quem estava aos comandos, nem porque foi tudo feito em silêncio. E o mais arrepiante é que em 2017 a busca oficial foi encerrada, sem respostas. O MH370 foi oficialmente perdido. À medida que a investigação avançava, uma hipótese começou a ganhar força: a de que o desaparecimento do voo MH370 não foi um mero acidente. Dados de radar militar mostram que, após perder contacto com o controle aéreo, o avião fez uma curva brusca e seguiu uma rota
completamente inesperado, voltando em direção à Malásia e depois virando para o sul, em direção ao Oceano Índico. Esse trajeto não era automático. Ele exigia interferência humana, conhecimento técnico e sangue frio. A teoria? Alguém a bordo reprogramou a rota, desligou os sistemas e conduziu o avião de forma deliberada até o fim. Mas quem? O piloto? O copiloto? Alguém da tripulação? As suspeitas começaram a recair sobre Zahari Ahmad-Shah, o comandante do voo. Zahari era um veterano da aviação, 53 anos, mais de 18.000 horas de voo. Na sua casa, ele tinha um simulador completo de Boeing 777. Durante a investigação, os peritos descobriram que um dos seus trajetos simulados no computador pessoal de Zahari seguia um padrão muito semelhante ao desvio real do MH370. O avião voava para o sul, pelo mesmo corredor aéreo, e terminava em pleno oceano. Coincidência? Ou um treino premeditado? Amigos próximos descreveram Zahari como uma pessoa calma, mas alguns relataram que ele parecia mais isolado nas semanas anteriores ao voo. Outros disseram que ele apoiava causas políticas, passava muitas horas sozinho. Não havia bilhete de despedida, nem registro de problemas psicológicos graves, mas o padrão da sua última simulação fez soar todos os alarmes. A teoria do desvio intencional aponta para um voo controlado até ao último momento, com silêncio absoluto, sem chamadas de socorro, sem tentativas de comunicação, contudo, cuidadosamente desligado. Mas se foi intencional, qual era a motivação? Um protesto silencioso? Um suicídio em massa? Ou uma missão sombria, da qual nunca saberemos o objetivo? O mistério do MH370 continua. E quanto mais se tenta explicar, mais escuro ele parece. Com o tempo, e com a falta de respostas claras, as teorias alternativas começaram a surgir. Algumas bizarras, outras perturbadoramente possíveis. Uma das primeiras teorias sugere que o avião foi sequestrado, mas não por um terrorista comum, e sim por um grupo com conhecimento profundo de aviação e tecnologia. Segundo essa teoria, os sequestradores teriam assumido o controle
do avião. Desligado todos os sistemas de rastreamento e conduzido o MH370 até um local secreto para fins desconhecidos. Mas até hoje, nenhuma organização reivindicou responsabilidade e nenhum pedido de resgate foi feito. Outra teoria aponta para uma intervenção militar. O MH370 poderia ter sido abatido, por engano, por forças militares, após entrar num espaço aéreo restrito. Alguns acreditam que os governos envolvidos sabiam o que aconteceu, mas esconderam a verdade para evitar um escândalo internacional. O problema é que nenhuma evidência sólida apoia essa versão, e todas as nações negam qualquer envolvimento. Há ainda quem acredite numa falha catastrófica no avião, um incêndio repentino, uma despressurização, um evento que incapacitou todos a bordo e o avião teria seguido em piloto automático até cair no oceano. Mas se isso tivesse acontecido, por que o avião mudou tanto de rota? E por que todos os sistemas foram desligados manualmente? As teorias mais extremas sugerem abdução alienígena, intervenção de inteligências artificiais ou experiências secretas conduzidas em voo. Apesar de parecer absurda, essas teorias ecoam entre pessoas que se recusam a aceitar que um avião com 239 pessoas simplesmente possa desaparecer sem deixar rastro. A verdade é que o mistério do MH370 alimenta não só investigações, mas também o imaginário coletivo. Enquanto não houver uma resposta concreta, o caso continuará aberto e cada silêncio, cada onda do oceano trará consigo novas perguntas. O voo MH370 partiu na madrugada de 8 de março de 2014 e nunca mais regressou. 239 pessoas desapareceram, sem rastro, sem despedida, sem explicação. Famílias que esperaram por dias, com olhos postos no céu, e esperança colada ao coração. Mas tudo o que receberam foi silêncio. Alguns fragmentos apareceram em praias distantes, pequenas peças, mas a história continua incompleta. A caixa preta nunca foi recuperada. As últimas palavras nunca foram decifradas. E a última imagem nunca foi vista. O mundo quis seguir em frente, mas o mistério ficou suspenso no ar, como um eco que nunca se apaga. Este é o voo MH370, o segundo episódio do Diário do Mistério. E tu acabaste de viajar connosco pelo desconhecido. Talvez nunca venhamos a saber o que realmente aconteceu. Mas uma coisa é certa. Alguns voos não pousam. Alguns segredos
não se revelam, e alguns mistérios só existem para nos lembrar que nem tudo tem resposta. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio do Diário do Mistério.